Você já sentiu tanta sede de Deus que nada mais conseguia te satisfazer? Foi isso que aconteceu durante um dos maiores avivamentos na história de Judá. A mensagem principal é clara. O verdadeiro avivamento começa quando o povo de Deus tem fome e sede da sua presença. E a paixão de uma única pessoa por Deus pode desencadear uma transformação em toda uma nação. A história começa de forma dramática. Após anos de declínio espiritual sob o reinado do rei Acás, seu filho Ezequias assume o trono e imediatamente começa a pôr a casa em ordem. No primeiro mês do seu reinado, ele reabre as portas do templo que seu pai havia fechado. Mas ele não para por aí. Ele reúne os sacerdotes e levitas e declara: ouçam-me, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor. Removam toda a impureza do santuário. Ezequias compreendia algo crucial. O avivamento começa com um retorno sincero a Deus. Ele reconheceu os pecados do passado, dizendo: nossos pais foram infiéis. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o abandonaram. Mas em vez de apenas lamentar, ele agiu. O templo foi purificado. O culto adequado foi restaurado. E sacrifícios foram oferecidos para expiar por todo o Israel. O que aconteceu em seguida foi extraordinário. A resposta do povo foi tão entusiástica que não havia sacerdotes suficientes que tivessem se consagrado para lidar com todos os sacrifícios. Os levitas tiveram que intervir para ajudar, porque, como observa na Escritura, os levitas haviam sido mais zelosos em se consagrar do que os sacerdotes. Mas Ezequias não se contentou apenas em restaurar o culto no templo. Ele enviou mensageiros por todo Israel e Judá, convidando todos a virem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Sua carta exortava: não sejam teimosos como foram seus antepassados. Submetam-se ao Senhor, venham ao seu santuário, que ele consagrou para sempre. Embora alguns tenham desprezado o convite, muitos se humilharam e vieram. Eu entendo o impacto poderoso dessa passagem porque ela me lembra da minha própria experiência com um avivamento após ser diagnosticado com câncer. Durante minha recuperação em casa, decidi buscar a Deus por meio de sua palavra e da adoração. Dia após dia, eu me mergulhava nas Escrituras e em músicas de adoração. Então, certa noite, Deus falou comigo por meio de um sonho. Vi 2 nativos americanos sentados na colina, um homem idoso e um menino. Uma voz retumbante ecoava pelos campos, repetidamente clamando: veado ferido! Veado ferido! No dia seguinte, essas palavras continuavam ecoando na minha mente até que finalmente perguntei: Senhor, o que é esse veado ferido? Sua resposta suave tocou meu coração. Você é o veado ferido. Imediatamente minha mente foi para o Salmo 42:1. Esse é o veado, anseia pelas correntes de água. Assim a minha alma anseia por ti, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Lágrimas escorreram quando percebi a verdade. Como aquele veado ferido, eu precisava desesperadamente de Deus. Minha alma tinha sede dele de uma forma que nada mais podia satisfazer. Sua presença encheu meu coração, trazendo renovação e avivamento. Foi o início de uma nova estação na minha vida, um novo capítulo, muito parecido com o que aconteceu em Judá sob o reinado de Ezequias. Os salmos do tempo de Ezequias refletem esse mesmo anseio desesperado por Deus. A sede espiritual do povo levou a mudanças dramáticas. Eles destruíram altares pagãos por toda a terra, trouxeram ofertas generosas e retornaram à lei de Deus.
Crônicas nos diz que Ezequias fez o que era bom, certo e fiel diante do Senhor, seu Deus. E tudo o que ele empreendeu, buscou a Deus e trabalhou de todo o coração. E assim ele prosperou. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Como um servo ferido buscando por água, devemos nos achegar a Deus em nossa dor e necessidade. Às vezes, como na minha experiência com o câncer, nossas provações mais profundas se tornam o caminho para nossos encontros mais profundos com Deus. Quando estamos feridos e fracos, é muitas vezes nesse momento que estamos mais prontos para experimentar a presença revigorante de Deus. Avivamento não se trata apenas de atividades religiosas. Trata-se de ter uma fome desesperada por Deus. Como Ezequias, devemos estar dispostos a remover tudo o que atrapalha nosso relacionamento com Ele. Isso pode significar eliminar distrações, lidar com o pecado ou restaurar disciplinas espirituais negligenciadas. O verdadeiro avivamento sempre envolve tanto se afastar do que desonra a Deus quanto se voltar para o que o glorifica. Além disso, o avivamento muitas vezes começa com uma pessoa, mas se espalha para outras. A paixão de Ezequias por Deus influenciou uma nação inteira. Da mesma forma, quando experimentamos um avivamento genuíno de forma pessoal, ele naturalmente transborda para aqueles ao nosso redor. A autenticidade da nossa sede por Deus pode despertar fome espiritual em outras pessoas. Por fim, devemos lembrar que Deus responde com alegria à fome espiritual genuína. Assim como ele ouviu a oração de Ezequias e curou o povo, assim como me encontrou no meu momento de necessidade, ele ainda encontra aqueles que o buscam de todo o coração. O mesmo Deus que trouxe avivamento a Judá deseja nos avivar hoje. A história do avivamento em Judá nos lembra que a renovação espiritual é sempre possível. Não importa o quanto tenhamos nos desviado, quando nos tornamos como aquele servo ferido, sedento desesperadamente pela água viva que só Deus pode oferecer, Ele nos encontrará, nos reviverá e nos transformará, não apenas nossas vidas, mas também o impacto que temos sobre os outros.